começou nossa aula. E a nossa aula dessa semana, ela é muito especial. Ela é muito especial porque ela está sendo feita com tanto carinho, num espaço tão importante para a cultura do Recife, do nosso estado e do nosso país. Aqui no Instituto Arqueológico Histórico e Geográfico Pernambucano. A equipe de Humanas está fazendo isso com muito carinho, falar de informações muito importantes acerca da comunicação. Vocês sabem o que é comunicação de massa? A comunicação de massa, ela é feita com uma linguagem muito simples, para chegar à população, mas muitas vezes ela se torna perigosa. Sabe por que ela se torna perigosa? Porque ela não faz você refletir. Ela simplifica, ela mastiga de uma maneira que você somente deposita a informação. Você não pensa, você não interage com aquilo ali e aquilo se torna uma verdade absoluta. Então, nós vamos prestar bastante atenção hoje. Dando continuidade ao que falamos na live anterior, vocês sabiam que a influência da mídia ela é muito importante na nossa vida? Ela dita padrões de beleza, padrões de higiene, padrões de saúde, política, economia, rege a nossa vida. Rege a nossa vida de uma maneira absoluta. Nós somos escravos da mídia. Fazemos exatamente o que eles querem, não necessariamente o que nós pensamos. E aí é que surgem as diversas culturas, que é a cultura do cancelamento, a fake news, a cultura do estupro e uma série de outras culturas e série de outros hábitos que são muito pertinentes para a nossa discussão hoje. Então vamos falar agora sobre a cultura do estupro. Gente, esse termo, cultura do estupro, ele foi criado na década de 70 por feministas nos Estados Unidos. E ele descreve exatamente essa normalização e essa banalização da violência sexual contra mulheres. E ela é baseada em 6 aspectos. Primeiro, desde o nascimento. Desde o nascimento por quê? Porque quando nasce um menino e uma menina, são criadas expectativas diferentes para quem não sabe nem o que é expectativa, para quem não sabe nem o que é a vida. Se coloca que o homem tem que ser bravo, que a mulher tem que ser delicada. E na mídia? O segundo aspecto é esse. A mídia, as mulheres, elas são vistas como objetos. Como objetos que têm que seguir um padrão de beleza, um padrão de comportamento e sem valor nenhum. Elas são atraentes porque mostram seus corpos por uma falta de respeito. Como é que você contribui com isso? Nós todos somos responsáveis. Não podemos fazer de vítimas e assistir tudo sentado, parado e só apontar, deveria fazer isso, deveria fazer aquilo. Nós somos responsáveis quando nós divulgamos, compartilhamos vídeos, imagens, músicas sexistas. Nós vivemos, minha gente, numa sociedade patriarcal, onde muitos veem a mulher, as mulheres, como objetos de segunda categoria, ou nem como objetos, como algo que não tem respeito, que pode ser até destruído. É um sentimento extremamente misógino, onde as mulheres elas não são vistas com absolutamente nenhum respeito, e muitas vezes pelas próprias mulheres. Pois é, turma, então a gente tem que tomar muito cuidado com os comentários que nós fazemos, comentários sexistas que desqualificam a mulher para dirigir, por exemplo, para governar um país, e até minimizam a violência que existe no transporte público, porque todas nós, mulheres, já sofremos algum tipo de assédio no transporte público. Outra coisa importante é que o estuprador, ele é uma pessoa normal. Ele não é nenhum doente mental, ele não é perturbado não, gente. Ele é uma pessoa que muitas vezes está dentro da nossa casa, como vocês devem saber. E uma outra coisa, para terminar esta parte, é que você, mulher, nunca é culpada. Você pode estar com a roupa que estiver, no lugar que estiver, você é livre. A mulher pode fazer o que ela quiser. E não é não. Viemos ao IH
GP, para trabalhar no dia de hoje com vocês. Bom, eu vou retomar um pouquinho o que nós conversamos na semana passada. A ideia de Voltaire, né? O grande filósofo, iluminista francês que dizia: posso não concordar com nada do que você diz, mas defenderei até a morte o direito de você dizer. O artigo 5º da nossa Constituição, ela garante a igualdade de todos perante a lei, ela garante a igualdade sem distinção de sexo, de idade, e ela garante essa igualdade de direitos a brasileiros e estrangeiros residentes no Brasil. Fora isso, a gente tem dois incisos especificamente dentro do artigo 5º da Constituição, que é o inciso 4 e o inciso 9, que fala dessa garantia de direito, né? Então, no inciso 5, ele diz que é livre a manifestação do pensamento, mas também é vedado o anonimato. E aí eu me peguei muito nesse ponto de vedação do anonimato. Vocês sabem o que é vedado o anonimato? Vocês têm consciência do que significa no inciso 5 dizer que, no inciso 4, aliás, dizer que é livre a manifestação do pensamento, mas é vedado o anonimato? Ou seja, a gente não pode escrever tudo, falar tudo, sem se responsabilizar. Então, o direito à liberdade é muito bom, mas ele também está de acordo com outra questão. A liberdade está relacionada com a sua responsabilidade. Então, no momento que você fala, que você escreve, você como jornalista, você como pessoa mesmo, professor, qualquer profissão que você tenha na vida, como crítico literário ou como uma pessoa comum, digamos assim, a gente tem que ter a responsabilidade sobre os nossos atos. Pois seria muito bom se a gente pudesse sair escrevendo e falando e se mantivesse no anonimato. Sim, como eu estava dizendo, é assegurado a todos o acesso à informação e também, de certa forma, é o resguardo do sigilo. Você pode até, enquanto fonte, ter o sigilo daquela fonte, mas você não pode ter o anonimato daquela fonte. Se for uma necessidade de por exemplo, então está se fazendo uma busca, ou, digamos assim, o jurídico está avaliando, ou a imprensa, ou a fala de alguém, então é sigilosa aquela informação. Não que o dono dela não seja responsabilizado, não seja apontado depois, mas existe assegurado aí o sigilo. E aí foi pensando nessa questão do sigilo, que eu reportei com vocês na semana passada, na outra aula, quando a gente trabalhou, a questão daquela garota que passou por um processo de aborto, né, juridicamente, digamos assim, aceito, ou a lei, digamos assim, estabeleceu que ela tinha o direito de fazer, quando alguém de fora, né, uma pessoa, foi para a mídia e colocou o nome da criança, disse onde ela estava, e isso gerou uma comoção, de certa forma, negativamente falando, para se tentar impedir que aquela ação jurídica fosse consumada, que seria a questão do aborto. Lógico, aquela pessoa que feriu, naquele momento, o sigilo, a informação, ela fere um outro estatuto. Porque, veja só, gente, a Constituição não trabalha sozinha, não. A Constituição, ela trabalha agregada com N outras leis paralelas, outros acordos, outros estatutos, Estatuto do Idoso, Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, o artigo 17 do ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele reserva e resguarda essa criança, a inviolabilidade, o sigilo, do que diz respeito a ela. E naquele momento, a senhora, eu vou colocar entre aspas, não quero colocar o nome aqui, que foi para a mídia e expôs o nome dessa criança, ela vai responsabilizar-se, porque mesmo que ela tenha o direito de dar uma notícia, ela não podia, porque ela estava ferindo outro princípio. E aí, pessoal, conforme a gente estava colocando, é garantida pela Constituição a liberdade de expressão, mas ela vem acompanhada do ônus, que seria a responsabilização pelo que você posta, faz, escreve, né, pelas suas ideias que você expõe. E aí, se você viola o direito do outro, a Constituição também, ela prevê essa questão. As pessoas não podem violar o direito do outro. Consta na Constituição, no artigo 1, no inciso 3, que as pessoas também têm o direito a ter a sua privacidade, têm o direito a ter a sua honra e a sua imagem preservada. E aí, voltando um pouquinho ao caso da garotinha, ela teve a imagem dela, o
o nome dela e a vida e a privacidade dela ficaram, digamos assim, foram expostas. Isso é digamos assim, uma aba negativa desse uso da liberdade de expressão. E aí a gente pode ir já pensando por outra vertente. E esses discursos que existem na mídia, que se fala tanto hoje, os chamados discursos de ódio? Até que ponto alguém tem o direito de, usando a liberdade ou em nome dessa pseudo-liberdade de expressão, porque a gente não é totalmente livre, é uma liberdade vigiada, de certa forma. A gente não pode sair por aí falando, dizendo, escrevendo aquilo que a gente quer. A gente tem esse ônus dessa liberdade de expressão. Então eu já vou entrar por outra vertente com vocês. Vocês devem ter escutado muito falar nessa questão do discurso de ódio. O que danado é esse discurso de ódio? É quando você, usando dessa liberdade de expressão, você passa a comentar, atacar, divulgar ideias, imagens, palavras, pensamentos, expressões, até mesmo você acaba que atacando, ferindo a questão da sociedade no seu todo, digamos, a questão racista, a questão religiosa, a questão de grupos, as questões de minorias, você acaba ferindo, e isso é crime. Você vai responder criminalmente por esse lado. Então existe, quando se fala em discurso de ódio, é a gente pensar que as pessoas, quando comentam uma história, um texto, um livro, uma realidade, muitas vezes elas fazem isso de uma forma pejorativa, grosseira, e que vai atacar e que vai afetar a moral, a honra e a ética, de certa forma. Neiva do céu! É sério? Não creio. Então vamos lá. Ninguém mais curte nenhum vídeo dele, nenhuma postagem. Correto. Vou passar o recado. Pois não é que agora existe uma cultura do cancelamento? Pois é. Tem um lado bom, sabe? Porque, por exemplo, se for uma empresa, uma fábrica, uma indústria que polua o ambiente, que tenha trabalho escravo, então eu acho importante isso mesmo, que seja divulgado para as pessoas saberem e não comprar mais ali, não usar, tudo bem. Mas existe também a cultura do cancelamento para manchar a imagem de algumas pessoas, desde que eu não concorde que a pessoa tem uma fala infeliz, porque tem um ditado na internet que diz que a internet tem memória. E o que você diz e for postado, fica para sempre. E você é taxado, não importa o que você fez antes, não importa a pessoa que você é. O que importa é o que você disse ali e a interpretação que foi feita daquilo que você falou. Então, aí um ou outro começa a dizer, então a gente não segue mais, a gente não curte mais, a gente não escuta mais a música, a gente não vê mais o vídeo e manja a reputação da pessoa, isso vira uma bola de neve. A gente tem que se preocupar muito com isso. E as fake news? Meu Deus. Desde 2016 que surgiu esse termo, fake news. E ela surgiu nos Estados Unidos, nas eleições presidenciais, por sites duvidosos que colocavam informações pessoais da adversária de Donald Trump, Hillary Clinton. E ajudaram, e muito, Donald Trump ser eleito. Vocês se lembram do caso da Miranda? Pois é, recentemente, um pastor, né, o pastor Silas Malafaia, que é bastante conhecido no Brasil, ele lançou uma proposta, uma campanha que também se enquadra nessa cultura do cancelamento. Pelo fato da crença dele não apoiar a questão da homossexualidade e todas as suas vertentes, e como Tami Miranda teria sido convidada pela empresa Natura para fazer parte da campanha de Dia dos Pais, Silas Malafaia, ele propôs que a população não comprasse mais produtos dessa empresa. Isso é um exemplo claro de cultura do cancelamento. E aí, galera boa, dando continuidade ao nosso trabalho dentro da ideia de liberdade de expressão, todo mundo já sabe, já ouviu falar, embora muitas pessoas ainda queiram ter a incoerência de negar o período da ditadura no Brasil. Foi o período mais conturbado
digamos assim, falando na história brasileira, e que a sociedade teve aí tolhida desse direito de liberdade, todas as liberdades. Então, assim, houve a censura aos meios de comunicação, aos jornais, aos teatros, as peças de teatro elas não poderiam acontecer, toda a parte de musicalidade, a literatura, a poesia, a musicalidade, os festivais, eles passaram a ser filtrados pelo governo. Inclusive, a gente sabe que nos jornais, quando tinha qualquer reportagem, qualquer matéria que tivesse algo contrário ao regime militar, à política daquele momento, se colocava, tirava a matéria do lugar e se colocava ali uma receita de bolo, um trecho de uma poesia, algo fora do contexto. Então, nesse período da história do Brasil, que vai de 64 até 85, o Brasil amargou, de certa forma, as perseguições, as clausuras, digamos assim, a tortura, a morte, o desaparecimento de muitos brasileiros. E pelo fato de defenderem as suas ideias. E a gente sabe que essa defesa de ideias era uma coisa muito séria. Se agregou tudo isso a um outro momento que o Brasil vivia dentro do mundo, ou no mundo, que era a questão da Guerra Fria. Todo mundo sabe que nesse momento o comunismo também se espalhava, advindo aí da Revolução Russa, e também se espalhava por conta da Revolução Cubana. Toda a América Latina tinha voltado para si os olhos, né, da América do Norte, diga-se de passagem, dos Estados Unidos. Então, eles, de certa forma, apoiam o regime militar, eles apoiam a censura, eles apoiam também o sistema que passou a vigorar no Brasil, que não mais era a Constituição. A Constituição ela foi, naquele momento, colocada de lado e passou a vigorar os chamados atos institucionais, os chamados AIs. O mais famoso deles todos foi o AI-5. Todo mundo já ouviu falar no AI-5. Ele foi lançado no final de dezembro de 1968. Ele foi talvez o mais castrador de todas as liberdades no nosso país. Então ele fechou o Congresso mais do que já tinha, proibiu as pessoas, partidos, proibiu as pessoas de falarem o que queria e ainda gerou algo maior. Uma ideologia que passou a vigorar no Brasil, a ideologia chamada de Brasil, ame-o ou deixe-o. Bom, voltando aí à ideia do Brasil, ame-o ou deixe-o, vocês sabem que o governo de Garrastazu Médici, considerado aí, digamos, a ditadura mais ferrenha de toda a história desse período sombrio da história brasileira, onde foram cerceadas as liberdades, as garantias individuais e coletivas, os direitos até mesmo das organizações trabalhistas, o direito dos profissionais se associarem, dos sindicatos, das universidades, até mesmo dos movimentos estudantis, a UNE, né, que é a União Nacional dos Estudantes. Mas mesmo assim, galera, a população brasileira não se calou. Movimentos de esquerda eram chamados de esquerda, né? Os movimentos contrários ao governo eram vistos como movimentos de esquerda, mas os movimentos levados adiante pelos movimentos do MR8, MR16, vários movimentos que passaram a luta armada. Era a luta armada brasileira, até o movimento do Araguaia também, movimentos na cidade, no interior, no campo, as ligas camponesas, principalmente aqui no Nordeste. E a luta para que o brasileiro, ou o povo brasileiro, voltasse a ter vez e voz. Isso só foi conseguido a partir da década de 80, quando no governo de João Batista Figueiredo começa a haver aí a chamada abertura. Essa abertura política que começa no governo de Geisel e se contempla e se concretiza mais no final da ditadura do governo Figueiredo, quando ele começa a acenar, digamos assim, para a lei da anistia, e ela é votada e aprovada no Congresso. Daí vem toda aquela campanha pelas diretas já, que a gente vai tratar um assunto mais adiante. Um beijo a todos, valeu! Graça, e a China? A gente não ficou de falar sobre a censura na China? Sobrou para mim. Minha gente, a China é conhecida como um país onde tem o maior número de jornalistas, internautas e cyberdissidentes presos. O cyberdissidente é aquele tipo, um youtuber que, por questão de perseguição, teve que fugir da China. Os jornalistas e os internautas presos por pesquisarem em sites de busca sobre poluição,
racismo, corrupção. Pois é, a China, para você ter uma ideia, um dos países mais poderosos do mundo, ele não fornece à OMS, que é a Organização Mundial do Trabalho, informações sobre os trabalhadores, porque a China também é conhecida como um dos países que mais renegam os direitos dos trabalhadores, com jornadas exaustivas de trabalho, condições insalubres, para você ter, inclusive, o equipamento que estamos gravando agora esse vídeo. E aí a gente agora vai concluir na última etapa. Eu sei que eu tenho 2 disciplinas, minha gente, mas a fala é só uma, tá? Senão é muito. A gente vai agora fazer a última filmagem no Instituto Arqueológico, Histórico e Geográfico Pernambucano. Gente, a gente tá aqui gravando, mas a gente tomou todos os cuidados, tá? Só quem tá sem máscara é quem tá sendo filmado, tá? Até porque o tema que a gente está discutindo, ele é pertinente demais à sociedade, né? Legislação, falta de respeito, liberdade de expressão, infringir o direito dos outros e a ética, que é o meu tema. A ética, minha gente, ela perpassa todos os momentos da nossa sociedade. Quando a gente discute um pouquinho moral, lembra que a gente falou no 3º ano, que cada família tem a sua cultura, a sua estrutura, as suas regras, as suas normas? Pois é. Mas quando a gente vive em sociedade, a gente não pode pegar a nossa cultura, aquele comportamento, aquela moral que a gente aprendeu na casa da gente e impor a todo mundo, não. Porque o outro tem uma outra moral, o outro tem uma outra regra familiar. E a gente tem que viver junto com ele na sociedade. Afinal de contas, a gente precisa, né? Somos seres sociais. Não podemos negar a nossa necessidade do outro. Essa necessidade, ela está na própria função que nós temos na sociedade, né? Cada um de nós. Quando vocês terminarem o curso técnico de vocês, ou entrarem na faculdade para uma profissão que vocês escolherem, quando vocês entrarem no mercado de trabalho, vocês vão descobrir que a gente precisa uns dos outros. O professor, ele precisa do agricultor, do médico, do advogado, do técnico. E o médico precisa do professor, do advogado, do agricultor. Todos nós precisamos uns dos outros. É isso que é viver em sociedade. E aí, quando a gente discute um pouquinho ética perpassa justamente essa questão. A ética é pensar, eu não estou só no mundo, tem o outro também, né? Então eu tenho que respeitar a moral do outro também. Eu tenho que respeitar o direito do outro. Seja num momento de dificuldade, que como aconteceu na história do Brasil, com a perda dos direitos, a luta pelo direito, que não era só de um, era de todos. Seja por conta da nossa atual situação com desrespeito ao direito do outro, falando o que se quer. Já que a professora Graça falou bastante de lei, eu queria só lembrar uma coisa. Na Constituição, lá no Código Penal brasileiro, diz que o ônus da prova é do acusador, não é do acusado. Se você abre a boca para falar sobre o outro na internet e acusá-lo de algo que você não tem prova, você pode pagar, responder por isso. Essa que é a questão. É isso que se discute. Quando a gente tem o discurso de ódio na internet, quando a gente tem a acusação mentirosa de algo sobre o outro, a gente tem ali levantada uma questão que pode gerar violência na sociedade, que pode gerar o desrespeito e um problema para o outro. Ética discute isso. Ética é lembrar que o outro ele existe e que ele merece respeito. Então a gente está precisando voltar para trás um pouquinho só na questão da ética, tá, gente? A gente tem hoje desenvolvimento de ciência, a gente tem hoje desenvolvimento de cultura, a gente tem tanta gente inteligente, tanta tecnologia, mas esqueceu daquela ética que já existia lá atrás, que, como diz o professor Leandro Carnal, ele fala assim, a pequena ética, a etiqueta, por favor, obrigada, pode sentar no meu lugar, passe na frente. A gente perdeu isso. E a gente também perdeu um pouquinho do medo de mentir, do respeito pelo outro, do respeito pelo espaço que é público, que não é só nosso, né? Então essa que é a grande questão. Ética é tão complicado porque é tão simples. É saber que a gente não está só no mundo e que a gente tem que respeitar os outros que estão nesse mundo.